Gravar. Ok, Ora perfeito. então, muito boa noite. Mais uma vez, bem-vindos a um novo ciclo das invasoras às quartas, organizado pela INVECO, a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras. Temos o prazer de iniciar este quarto ciclo com o Ronaldo Souza. Ronaldo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. O Ronaldo, para quem não conhece, mas quem já anda nestas lides das invasões das exóticas, já certamente já ouviu falar. O Ronaldo é professor na Universidade do Minho, pertence ao Centro de Biologia Molecular e Ambiental. É assim, Ronaldo? Acho que é um Sim, dos centros que estás sim, é associado. isso. O Ronaldo, neste momento, está em Braga, sediado, mas já passou por vários sítios, pela Universidade do Porto, pela Universidade de Cambridge, pelo CIMAR, também no Porto, e ao longo da sua carreira de investigação trabalhou essencialmente na área da ecologia e conservação em sistemas aquáticos. Já participou em vários projetos, não só aqui em Portugal, mas também noutros países da Europa, América do Norte, África, por isso, Ásia, já tem assim uma larga experiência. Na área da investigação, além de imensos trabalhos científicos publicados, todos nós já conhecemos, quem trabalha na área, de muitos alunos que já passaram pelas suas mãos, pela sua orientação, o Ronaldo também participa num grupo de trabalho de especialistas que tem internacional, que tem muito a ver com o tema de hoje, que é o grupo da União Internacional para a Conservação da Natureza, que talvez conheçam por IUCN, quem é essa sigla, que é um grupo de especialistas dedicado especialmente ao estudo de espécies exóticas invasoras. E para quem não é investigador e ainda não ouviu falar do Ronaldo, talvez já conheça a sua cara, porque já apareceu várias vezes na televisão a falar destas questões, na rádio e na televisão, por isso hoje vamos ouvi-lo a falar de aliens debaixo d'água, os impactos dos indivíduos nos ecossistemas. Ronaldo, muito obrigada. E aí, boa noite, obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui e eu vou partilhar então a apresentação. Uh, sim, aí estão todos a ver, sim? Ótimo. Sim, sim. Tudo a ver. Sim? Ok. Pronto, aquilo que me pediram essencialmente foi para falar um bocadinho de duas espécies em específico aqui que estão muito presentes em Portugal e por isso eu vou falar um bocadinho dessas duas espécies que são muito invasoras, principalmente uma é muito invasora, que existe do norte a sul do país, e eu vou falar essencialmente de impactos e por isso não vou fazer aqui grandes introduções, o que é que são espécies invasoras e por aí fora. Penso que a maior parte das pessoas que estão a assistir sabem muito bem o que é isso. E o que a gente vai falar aqui, essencialmente, é um bocadinho de alguns impactos que a gente tem estudado nos últimos anos, essencialmente destas duas espécies. E, logicamente, fazer depois uma ponte para outras espécies que às vezes são menos estudadas, mas logicamente também poderão ter impactos relativamente grandes, neste caso, em sistemas aquáticos de água doce. Então, e a primeira espécie modelo é que nós designamos da ameijo asiática, ok? Como o próprio nome indica, a sua distribuição nativa é na Ásia. E é já uma introdução antiga, com mais de um século na América do Norte, depois se espalhou também na América do Sul e, mais recentemente, a partir final da década de 70, da década de 80, começou a aparecer na Europa, nomeadamente as primeiras datas de introdução desta ameijoa é no Tejo e depois no Rio francês e depois rapidamente também se espalhou por toda a Europa. E pronto, como eu estava a dizer aqui, isto é uma introdução relativamente antiga em Portugal, que está mais ou menos bem estudada e que nós, neste caso, o nosso grupo de trabalho nos últimos 20 anos, desencadeou vários estudos, essencialmente para ver os impactos que esta espécie teria em Portugal. Diga-se de passagem que esta espécie está presente em todas as grandes bacias de norte a sul de Portugal. Desde o Minho até ao Guadiana, a espécie está presente. E às vezes em grandes quantidades. Bom, e logicamente, como todas as espécies, quando chegam em determinados locais, elas podem competir pelo espaço e, logicamente, às vezes causar prejuízos negativos às espécies nativas. Neste caso específico, o que a gente fez aqui neste trabalho foi ver o possível
possível impacto desta espécie em uma espécie nativa, e o que a gente fez foi manipulações, usava pequenas caixinhas. Eu não vou estar aqui a dar grandes detalhes sobre os métodos, depois se a gente quiser no fim pode falar um bocadinho, mas o que a gente fazia aqui era, em cada uma destas caixinhas, metíamos densidades diferentes desta amêijoa, depois metíamos o indivíduo de uma espécie nativa, que no caso é um mexilhão de água doce, que é o Unio delphinus, deixámos isto debaixo d'água durante 6 meses e depois fomos ver o que é que acontecia a esta espécie nativa. E o que a gente viu foi que o crescimento desta espécie, ao longo, quando nós temos cada vez mais amêijoas nos nossos tratamentos, neste caso, utilizamos em controle, ou seja, 100 amêijoas, 100 indivíduos por metro quadrado, 1000 indivíduos por metro quadrado e 2000 por metro quadrado, e nós vimos que, logicamente, à medida que a gente aumentava estas densidades desta espécie invasora, ok, o crescimento desta espécie nativa era afetado, e mais interessante do que isso, também o glicogênio, que é uma medida da energia que os organismos têm, ok, também era afetado. O que quer dizer que, em teoria, ok, a invasão desta espécie, quando nós temos densidades relativamente grandes, põe em causa o crescimento e a própria fisiologia destas espécies nativas. Isto acontece porque estas espécies poderão competir, ok, pelos Tu é que estás a recursos participar na reunião, não sou eu. ou pelos recursos ou pelo espaço. Em outro estudo em que a gente fez na Bacia do Tu, em que tínhamos vários locais diferentes, e o que nós tínhamos era esta espécie invasora, outra vez presente em vários locais, e junto com nesses locais poderão existir várias espécies nativas a viver no mesmo local em simpatia. E o que a gente fez aqui foi tentar perceber qual era o sinal isotópico da espécie, e isto trocando por miúdos é um bocadinho quase como se fosse a assinatura digital, ok? Do que estes indivíduos comem. Por exemplo, nós humanos, se nós formos vegetarianos, em teoria vamos ter um valor de azoto e carbono, ok? Mas se nós formos omnívoros ou formos mais carnívoros, esses valores vão ser diferentes. Ou seja, este sinal isotópico dados neste caso por azoto e por carbono dá-nos uma ideia do que é que os organismos estão a comer. Quando a gente olhar para aqui, para estas diferentes cores, ok? A vermelho, no local 1, local 2, 3, 4 e 5, e depois as outras cores diferentes são espécies nativas. O que a gente vê aqui é que o sinal químico destas espécies é sempre muito, muito semelhante. Ou seja, em teoria, elas comem a mesma coisa e por isso há um potencial para competir e, logicamente, os possíveis resultados que a gente teve no slide anterior são explicados porque esta espécie, ok, alimentando-se dos mesmos recursos, depois prejudica, neste caso, as espécies nativas. Ok? Outra coisa que pode acontecer é que estas amêijoas são filtradores, ou seja, filtram na coluna d'água e tudo que está em suspensão poderá ser filtrado. E, entre outras coisas, podem filtrar, por exemplo, as larvas das espécies nativas. E o que a gente fez aqui foi, mais uma vez, em laboratório, arranjar larvas de uma espécie nativa, que é a Nodontanatina, e manipular a densidade desta amêijoa asiática e, passado horas, ver o que é que acontecia ao número dessas larvas. E o que a gente viu foi, logicamente, quantas mais horas passavam e quanto maior era a densidade desta amêijoa invasora, mais larvas depois acabavam por morrer, porque eram filtradas, ok? São filtradas por esta espécie invasora, e essas larvas depois acabam por morrer ao passar no trato intestinal desta espécie invasora. Pronto, isto é só para dar uma ideia aqui de alguns impactos que poderão acontecer ao nível dos indivíduos, neste caso de espécies nativas, e que logicamente podem pôr em causa depois o seu número, ok? Ou até a própria fisiologia destes próprios organismos. E se esta espécie tem uma capacidade de filtração absolutamente gigantesca, é lógico que as comunidades de fitoplâncton, ok, nos rios, ok, ou em zonas às vezes mais altas dos estuários, vai sofrer com a filtração destes organismos, porque eles funcionam quase como se fosse uma esponja, ok, filtram na coluna d'água e tudo o que está em suspensão depois é filtrado. O que a gente fez aqui foi manipulações de concentrações, mais uma vez, de densidade diferentes destas amêijoas asiáticas, ok? Temos o zero, ou seja, controle, ou seja, tanques sem amêijoas nenhumas, com 100 indivíduos por metro quadrado e 2000 indivíduos por metro quadrado, ok? E o que a gente tinha era tanques de 1000 litros, ou seja, tanques muito grandes, com água, neste caso, do Rio Minho, ok? E víamos, metíamos lá os indivíduos e via o que acontecia ao longo do tempo. E passado 2 horas, vocês veem aqui, ok, as cores destes tanques são completamente distintos, ok? Esta que está aqui muito mais clarinha, passado 2 horas a água estava completamente transparente. Isto dá uma ideia da capacidade de filtração destes organismos e, logicamente, as comunidades de fitoplâncton nestas densidades maiores, ok, são muito afetadas e, logicamente, isto depois tem impactos grandes nas comunidades dos rios.
Se a gente pensar que o fitoplâncton são a base das cadeias tróficas em zonas de água doce, ok? Logicamente, se estas comunidades são afetadas, em teoria vai ter depois efeitos nos níveis tróficos superiores e poderá ter um impacto relativamente grande nos ecossistemas quando eles estão muito invadidos com densidades relativamente altas, ok? Outra coisa que pode acontecer é, logicamente, estas espécies, ok, também afetarem outro tipo de organismos que não só o fitoplâncton. Por exemplo, este trabalho aqui que a gente tem foi ver o possível efeito destas espécies em outros invertebrados, ok? Insetos, etc., que possam viver no fundo dos rios, neste caso no Rio Minho, o que a gente tentou ver foi em locais com densidades diferentes e biomassas diferentes desta espécie invasora, ver como é que eram as comunidades de invertebrados nestes locais. Então, assim, muito simplesmente, nós temos aqui o local 1, 2 e 3 e depois 4 e 5. Este local 1, 2 e 3 têm as mesmas condições ambientais, de temperatura, etc. E o que muda é a densidade desta ameixa asiática. No sítio local 1, nós temos uma densidade muito baixinha, no sítio 2 uma densidade média, e no sítio 3 uma densidade muito grande desta espécie, à volta de 3.000 indivíduos por metro quadrado. E depois o local 4 e 5 são zonas mesmo de água doce, e mais uma vez temos aqui quase como se fossem dois tratamentos diferentes, um sítio com uma densidade muito baixinha e depois um sítio com uma densidade mais alta. E o que a gente fez foi retirar amostras ao longo do inverno, da primavera e no verão nestes locais e ver o que acontecia às comunidades de invertebrados. E foi interessante ver, quando a gente pensa nas espécies invasoras que invadem determinados locais e por aí fora, e que a gente lê no jornal ou vê na televisão e por aí fora, o que a gente está à espera é que, logicamente, que a densidade ou a biomassa ou a diversidade destes invertebrados fosse descer, ok? Devido ao impacto negativo que esta ameixa poderia ter nos outros invertebrados. E o que a gente viu foi exatamente ao contrário. Quanto maior é a densidade desta ameixa asiática, neste caso no Rio Minho, maiores eram as densidades dos outros invertebrados. Maior era a biomassa desses invertebrados e também maior era a riqueza de espécies presentes nestes locais. Ou seja, exatamente ao contrário do que quando a gente pensa em espécies invasoras, neste caso específico, neste local, ok? E nestas condições, aquilo que parece acontecer é que as comunidades de invertebrados tiram proveito da presença destas ameixas e o número e a diversidade aumenta. É preciso dizer um detalhe, ok? Logicamente, nós estamos a fazer este trabalho depois da invasão ter começado, já há alguns anos, e logicamente, se isto fosse feito antes da invasão, possivelmente a diversidade de invertebrados nestes locais ainda era maior, ok? Mas pronto, tirando esse detalhe, neste sítio que já estão invadidos há alguns anos, quantas mais conchas existirem desta espécie, maior, o que a gente vê aqui é uma relação positiva em que maior diversidade de invertebrados nós temos nestes locais. Isto poderá ser porque, por exemplo, determinados grupos taxonómicos, como os crustáceos, insetos, etc., poderão tirar proveito das conchas que estarem presentes nestes locais, porque aquele substrato físico das conchas poderá ser um refúgio, ok, para determinados organismos, e isto aumenta a diversidade desses organismos. Ou então, aquilo que acontece muito com estas ameixas é que elas produzem muita matéria orgânica que fica no sedimento e, logicamente, alguns invertebrados tiram proveito desse enriquecimento da matéria orgânica e aumentam a sua diversidade. Mas, logicamente, como em tudo, em invasoras e em ecologia, não é tudo preto e branco, há muitos brancos também. Há, por exemplo, outros bivalves que são negativamente afetados pela presença destas ameixas, como a gente já viu anteriormente, e este trabalho mostrou exatamente a mesma coisa, e há outros que não querem saber disto para nada. Por exemplo, pequenos oligoquetas, minhoquinhas e por aí fora, haver muitas conchas ou haver poucas, etc., para elas é perfeitamente igual, não tem qualquer efeito na sua diversidade. Logicamente, este trabalho foi puramente correlativo, que a gente estava a ver estas correlações positivas com a diversidade. Depois, o que a gente tentou fazer foi tentar perceber qual era o mecanismo por trás destas interações positivas que a gente via com esta ameixa. O que a gente fez foi ir para o campo, mais uma vez, temos caixinhas no campo, vocês estão a ver aqui nas fotografias. O que a gente fez foi manipular aqui as comunidades e temos uma zona de controle, ou seja, sem ameixas nenhumas, ok? Umas caixinhas em que a gente metia amêijoas vivas, ok? Para ver o efeito quando elas estão vivas, e depois começámos a fazer umas brincadeiras. Um tratamento com elas, com as ameixas fechadas, ou seja, a gente matava as ameixas, enchia-as com areia, metia supercola 3, elas estavam fechadinhas, ou seja, só para ver o efeito físico das conchas, não com elas vivas. Fizemos outro tratamento com as conchas mortas, mas abertas, o que aumenta a área de colonização por outros organismos. E depois tínhamos outro controle, utilizando umas pedrinhas mais ou menos do mesmo tamanho das ameixas, para tentar ver o possível efeito físico se fosse de outro tipo de estruturas.
E o que a gente viu foi exatamente aquilo que a gente esperava, ok? Os tratamentos, quando elas estão vivas, ou quando temos elas mortas, mas com abertas em que a área é maior, ok? Foram os tratamentos em que a densidade, a biomassa e a diversidade de espécies de invertebrados, neste caso, outra vez no Rio Minho, aumentava quando tínhamos estes tratamentos. E aquilo que foi engraçado de ver foi que, essencialmente, pequenos poliquetas, pá, vamos chamar-lhe isto parecido com as minhoquinhas, não são minhocas, mas parecidos, ok? Alguns gastrópodes, ok? Respondem quando as ameixas estão vivas, porque essencialmente estas espécies alimentam-se de matéria orgânica e por isso as ameixas provavelmente aumentam a matéria orgânica que está no sedimento e estas espécies que gostam desse enriquecimento em matéria orgânica, porque é o seu alimento, aumentam quando nós temos este tipo de invasões. Por sua vez, pequenos anfípodes, ok? Quase como se fossem, entre aspas, camarões muito pequeninos, respondiam essencialmente quando nós temos as conchas abertas. Porquê? São animais muito pequeninos e provavelmente usam as conchas como refúgio dos predadores e por isso quantas mais conchas nós tivermos no local, ok, para eles tiram proveito positivo disso. E logicamente, pensando isto depois num rio no fundo, ok? Uma coisa é nós termos um rio em que nós temos areia no fundo, ok? E outra coisa é nós temos um rio com montes de ameixas. Isto normalmente, às vezes, aumenta a heterogeneidade dos ecossistemas, ok? O efeito físico das próprias conchas, etc. E há certo tipo de organismos que podem tirar proveito positivo da presença destas ameixas, como é lógico. Pronto, a gente foi mais longe, viu também o efeito nas comunidades de fungos e bactérias, e aquilo que é interessante é que, por exemplo, os fungos, a sua biomassa aumentava quando elas estão vivas, ok? Embora a sua diversidade dos fungos fosse menor. E, por exemplo, as bactérias, é interessante, ok? Mais uma vez, a riqueza de espécies de bactérias presentes nestas manipulações eram maiores quando elas estão vivas, e mais uma vez, provavelmente aqui tem mais matéria orgânica presente nestas condições, quando elas estão vivas, e logicamente estas comunidades de bactérias depois respondem em nome de espécies a este tipo de situações. E por isso, em termos muito gerais, isto parece aqui quase uma maluquice, a gente teve quase 20 anos a trabalhar com isto, com conchas e mais conchas e ver o efeito, esse por aí fora, mas é só para ver às vezes o grau de detalhe que as coisas às vezes têm e uma invasão pode ter. E logicamente, se as conchas são tão importantes num ecossistema destes, ok, isto logicamente tem a ver com a quantidade que existe, em teoria, quanto maior a quantidade, maior o efeito. Às vezes o próprio tamanho é importante, porque o tamanho das espécies nativas é diferente das espécies invasoras. Isso às vezes poderá ter influência no tipo de interações que a gente está a ver. E a própria estrutura e a qualidade das conchas às vezes estão em efeito. Eu não vou falar aqui, mas a gente tem um trabalho, por exemplo, na Hungria, em que a gente via a colonização das espécies nativas e esta espécie invasora com algas, e a gente via uma diferença gigantesca em que a diversidade de algas era muito maior quando estavam presentes estas conchas invasoras. Porquê? Se vocês olharem para aqui, aqui não se vê muito bem, mas esta espécie invasora tem quase como se fossem umas ruguinhas, ok? Enquanto as espécies nativas têm a concha muito lisa. E provavelmente, se vocês forem uma alga, provavelmente, ou uma microalga, ok, preferem colonizar, quando tem rugas, é mais fácil para vocês colonizarem. Pronto, isto é um grau de detalhe já completamente maluco, só para malucos como eu e outros, a gente estar a ver estas coisas, ok? Mas logicamente é só para ver que às vezes numa invasora, ok? O tipo de concha que o organismo tem poderá ter efeitos diferentes depois de uma coisa tão simples como a própria estrutura das conchas. E logicamente isto só tem efeito se estas conchas estiverem presentes nos rios durante determinado tempo. Se elas só estiverem lá durante uma semana, provavelmente este efeito desaparece rapidamente. Pronto, o que a gente foi ver a seguir foi quanto tempo mesmo estes animais, depois de mortos, podem estar nos ecossistemas. Tanto espécies nativas como espécies invasoras, ok? E estas espécies que a gente fez aqui foi pequenos saquinhos com espécies nativas invasoras, metemos debaixo d'água ou em terra mesmo, junto às margens, e ver as taxas de desintegração das conchas. O que a gente vê aqui é em água, podemos ter espécies que duram 4, 5 anos depois de mortas, ok? Para se desintegrar completamente a concha, se elas estiverem à superfície. Se elas estiverem enterradas, ainda duram mais. E se estas conchas estiverem à margem, ok? Poderão durar décadas. E, logicamente, este efeito poderá ter nos invertebrados, ok? Se a gente pensar um bocadinho, mesmo que a espécie morra, ainda fica um legado, ok? Durante anos ou décadas para estes invertebrados, porque a concha fica presente nestes locais durante muito, muito tempo. Portanto, o que a gente fez a seguir foi, mais uma vez, com sacos, utilizando única e exclusivamente conchas, ok? Os animais não estavam vivos, são mortos, ok? Só as conchas, e ver o grau de colonização destas coisas. E, logicamente, os invertebrados
colonizavam estes saquinhos, como é lógico, ok? Sendo espécies nativas, de conchas de bivalves nativos ou desta espécie invasora. E pronto, só para a gente ter uma ideia do legado, mesmo destes animais, depois de mortos, ainda têm um legado, muitas das vezes, de décadas nestes ecossistemas. E, finalmente, a gente já falou de impactos ao nível dos indivíduos, ao nível das comunidades, e podemos ter impactos ao nível dos ecossistemas, e mais interessante aqui o que eu vou mostrar é um impacto no ecossistema, não na parte aquática, mas na parte terrestre. Parece assim um paradoxo, como é que uma espécie aquática pode ter um efeito na parte terrestre. Pronto, aquilo que aconteceu aqui foi em 2010, por exemplo, foi um ano muito com cheias relativamente grandes aqui no norte. Por exemplo, os rios como o Minho e o Douro, quando a gente compara os valores históricos com o que se foi medido em 2010, vemos que os caudais foram muito, mas mesmo muito maiores. Então aquilo que aconteceu aqui é no inverno, as águas destes rios galgaram as margens, e depois lá para abril, maio, os rios voltaram outra vez aos seus caudais normais. E, logicamente, quando isto aconteceu, houve montes de organismos, neste caso bivalves, ok, que foram arrastados com as cheias para a margem, ok? E quando a gente olha para isto não é negligenciável. Por exemplo, há sítios, como estas fotografias aqui no Rio Minho, que nós temos, quando o rio voltou ao nível normal, ok? Estes animais ficaram quantidades gigantescas à margem, ok? Em alguns sítios estamos a falar de 10 quilos por metro quadrado. Se vocês multiplicarem isto por centenas e centenas de metros na margem, é quase como ter baleias encalhadas à margem, ok? Uma biomassa gigantesca que ficou disponível nestes locais quando o rio voltou ao normal. O que a gente quis fazer aqui foi tentar perceber se isto depois tem um efeito nas comunidades terrestres. O que a gente fez foi manipular uma zona à margem, neste caso do Rio Minho, e o que a gente fez aqui foi quadradinhos com densidades diferentes desta ameijo asiática e simulamos uma mortalidade desta espécie, ok? Tínhamos quadradinhos com 0 ameijas, ou seja, de controle, 100 indivíduos por metro quadrado, 500, 1000 e 2000 por metro quadrado. O que a gente mediu foi o efeito desta mortalidade nos nutrientes, nos fungos, nas bactérias e depois nos invertebrados terrestres. O que a gente fazia era contagens dos indivíduos, ou no caso dos invertebrados, o que a gente fazia era copinhos, ok? E víamos quantos é que eles caíam nestes diferentes tratamentos. E recolhemos dados 7 dias depois simularmos esta mortalidade, 30 dias e 90 dias. Ok? Pronto, as moscas, por exemplo, ok, o que a gente vê aqui, estes gráficos são um bocadinho difíceis de ler, mas o que a gente tem aqui é o 0 é o controle, ou seja, 0 amêijoas, 100 amêijoas, 500, 1000, 2000, aos 7 dias, aos 30 e aos 90. E pronto, o que a gente vê aqui no controle, ok, aos 7, aos 30, aos 90 dias não há moscas, ok? Mas depois quando a gente começa a aumentar a densidade destas amêijoas que a gente simula que estavam a sua mortalidade, vê que aos 7 dias, ok? E quanto maior for a sua densidade, no tratamento com 2000, há montes de moscas a responderem à presença desta biomassa lá presente. Depois, quando a gente vai lá aos 30 dias e aos 90, estas moscas desapareceram. Então, isto não parece assim grande, se a gente pensar um bocadinho, no verão, se a gente deixar um pedaço de carne lá fora, logicamente as moscas vão ser, passado algum tempo, vão começar a colonizar aquilo, e é um bocadinho diferente se a gente tiver lá uma costoleta, ou tiver um porco inteiro, ok? Logicamente aqui é um bocadinho a mesma situação, mas logicamente uma das primeiras espécies a colonizar estes locais foram as moscas. Mas mais interessante do que isso, a gente viu outros invertebrados. E montes de espécies colonizaram aquilo, desde formigas, aranhas, besouros, etc. Colonizaram estes locais e, mais uma vez, o efeito é exatamente a mesma coisa. Quanto maior a densidade destas amêijoas que a gente está a simular que estão a morrer, maior o efeito. Mas no caso destes invertebrados terrestres, o efeito maior foi aos 30 dias, ou seja, demoraram mais tempo a responder, ok? E depois, passado 90 dias, a maior parte dos indivíduos já tinha diminuído. Isto em termos de abundância, ou em termos de riqueza, número de espécies diferentes que estavam ali a colonizar, estas tais formigas, aranhas, etc. Aquilo que é interessante aqui pensar é que provavelmente estas formigas, estas aranhas, nunca viram uma amêijoa à frente, ok? Mas se elas estiverem lá disponíveis, ok, para comer, ok, logicamente estas espécies vão comer aquilo. Eu não sei se elas veem isto como comida gourmet ou como junk food ou qualquer coisa parecida, mas aquilo que acontece é que estas espécies vão lá e consomem estes recursos. Ok? Pronto, e para terminar, é lógico que aqui a gente teve aqui a dar alguns efeitos positivos desta espécie, ou
parece que algumas espécies tiram proveito positivo da presença destas amêijoas, mas logicamente os efeitos negativos também são gigantescos. Mais uma vez, voltando ao Minho, nós temos trabalhos já de há quase 20 anos neste local e que são quase mais de 40 km de rio que são monitorizados. Se vocês olharem para aqui, desde quando a gente começou, quando a gente já começou, a densidade destas amêijoas ao longo do rio já era muito, muito grande. Isto foi flutuando ao longo do tempo e diga-se de passagem que nos últimos anos a sua densidade desta ameixa invasora até diminuiu um bocadinho. Mas o que eu quero que olhem é para esta linha vermelha que está aqui, é que é os totais de moluscos de água doce nativos existentes neste local, ok? Em 2004 ainda havia alguns indivíduos, muitos, e ao longo do tempo isto bateu em zero. Ok? Havia três espécies diferentes de moluscos nestes locais monitorizados e nos últimos anos acabámos com zero. Ok? Existe só, única e exclusivamente, esta espécie invasora no caso dos moluscos. Ou seja, no passado, há 20 anos atrás, tínhamos uma diversidade ainda relativamente grande, tanto de moluscos de água doce como gastrópodes, e hoje em dia acabamos quase com uma monocultura destas amêijoas, neste caso específico, única e exclusivamente desta ameijoa invasora. Portanto, isto podia, quando a gente olha para isto, olhando única e exclusivamente para a espécie que era mais abundante na altura, okay, que é um bivalvezinho muito pequenino que se chama Pisidium emnic, e que possivelmente na Península Ibérica só existia no Rio Minho, ok? Quando a gente começou este trabalho, existiam montes de indivíduos, 80 indivíduos por metro quadrado, e passado 4, 5 anos, zero, ok? E pronto, quando um declínio desta magnitude, se isto fosse descrito para o lince ibérico ou para a águia imperial ou para aí fora, o pessoal até gostava aos pulsos, que quem trabalha na conservação, mas logicamente, sendo um bivalve, isto passou completamente despercebido e ninguém liga muito, ou são espécies que o nível de carisma é relativamente baixo e por isso este tipo de declínios passou completamente ao lado e logicamente esta espécie possivelmente hoje em dia está extinta na Península Ibérica. E quem diz esta? Outros. E pronto, se o mesmo se passa, pronto, a gente deu muitos exemplos aqui na Península Ibérica, ou mais propriamente no Rio Minho, mas quando a gente olha para o país como um todo, neste caso são dados de única e exclusivamente mexilhões de água doce, ok? Houve um censo feito em 2012 em mais de 100 locais diferentes ao longo de norte a sul de Portugal. Quando a gente olha para 2022, a gente foi lá outra vez a estes mesmos locais e a gente vê declínios de 40%, 50%, 60%, 70%. As espécies apareceram na maior parte dos locais e nos sítios onde elas existem, a sua abundância caiu 40, 50, 60 ou 70 ou mais, dependendo das espécies. E por sua vez, esta ameijoa asiática, como eu estava a dizer no início da palestra, está hoje em dia presente em quase de norte a sul do país. E pronto, passando para o segundo exemplo, neste caso é um lagostim, para mudar um bocadinho, ok? É um lagostim que não é o lagostim vermelho, que o pessoal está mais habituado a ver, é o lagostim do sinal. É uma espécie também americana, em que a sua distribuição nativa é da costa do Pacífico, dos Estados Unidos, do estado de Washington e do Oregon. E pronto, é uma introdução relativamente antiga na Europa, desde a década 60, 70, primeiro nos países escandinavos, e depois apareceu na década de 70 em Espanha, e depois em 1997 entrou pela Bacia do Sabor em Trás-os-Montes. Diga-se de passagem que esta espécie, ao contrário do lagostim vermelho que está distribuída de norte a sul de Portugal, esta espécie para já está única e exclusivamente restrita a Trás-os-Montes, ok? E aquilo que eu vos vou mostrar aqui é um bocadinho de rios do Parque Natural de Montezinho, rios muito, muito bonitos e com uma pressão humana muito, muito baixinha, como vocês estão a ver aqui, o rio Rabassal, Tuel, Mente e o Baceiro, em que são rios dentro do próprio Parque Natural e em que a pressão humana é relativamente baixa, mas onde esta espécie já está presente e está a causar alguns impactos. Pronto, um dos primeiros impactos quando a gente começou a trabalhar com esta espécie foi porque ela, entre outras coisas, consome mexilhões de água doce, ok? Pronto, o que a gente fez aqui, tanto na Bacia do Sabor como na Bacia do Tua, que é onde esta espécie está presente, foi ver o impacto que esta espécie tinha, fizemos algumas manipulações em laboratório também no campo, e realmente esta espécie preda indivíduos, outros mexilhões de água doce, e logicamente diminui essas populações. Portanto, isto depende às vezes do tamanho das conchas e da dureza das conchas, e logicamente aquilo que acontece aqui, quanto mais frágeis forem as espécies, terem conchas mais fininhas, mais são mais consumidas por estes lagostins, e quanto mais pequenos são os indivíduos, também mais fáceis de atacar e logicamente mais consumidos.
E pronto, isto abriu-nos o apetite para esta espécie e depois, desde 2013, 2014, a gente começou a acompanhar a invasão desta espécie e no caso de um dos rios, que é o rio Rabassal, a gente sabe exatamente a data em que a espécie foi introduzida e como é que a espécie tem progredido ao longo do rio. Pronto, que a gente sabe aqui que é o núcleo, que a gente chama o núcleo da invasão, e pronto, e ao longo dos anos começou-se a dispersar, aqui neste caso, neste rio, é engraçado, dispersou-se única e exclusivamente para jusante e não para montante. E por isso a gente sabe onde é o núcleo e onde é a frente da invasão. O que a gente fez aqui foi várias amostragens, e o que a gente viu foi que a abundância dos lagostins é maior no núcleo do que na frente da invasão, até aqui tudo normal, ok? Logicamente, na frente da invasão estão os primeiros a chegar e, logicamente, a densidade é mais baixa. Mas depois as coisas começam a ficar mais interessantes. O que a gente vê é que na frente da invasão vão animais maiores, ok? Essencialmente dominados por machos e não por fêmeas. No núcleo, a população é dominada por fêmeas. E depois os índices de condição que a gente mediu destes lagostins é maior também na frente. Então aquilo que parece acontecer é que os indivíduos, principalmente machos, maiores e com melhor condição, são aqueles que lideram a invasão, neste caso específico, neste rio. A gente depois fez mais umas brincadeiras, viu, tirando animais do núcleo da invasão e da frente, ver quem é que comia mais, etc. E o que a gente viu foi que, por exemplo, quando a gente utiliza gastrópodes, pequenos caracóizinhos, os indivíduos da frente consomem mais gastrópodes que os do núcleo, e como esta espécie é omnívora, também lhe demos a comer folhas, ok? E aqui as diferenças são gigantescas, os indivíduos da frente comem mesmo muitas mais folhas do que os indivíduos do núcleo. E pronto, e depois ao final destas experiências, o que a gente media era também a concentração de nutrientes na água e que a gente via que nos aquários em que a gente tinha os animais da frente, os nitritos, os nitratos e os fosfatos, as concentrações são maiores. Pronto, isto para dizer o quê? Num caso específico, ok, numa invasão, ok, o que a gente vê é que há diferenças abismais nos possíveis impactos que estas espécies têm e no próprio funcionamento dos ecossistemas, nos nutrientes, etc., se nós estamos na frente ou no núcleo da invasão. Isto é interessante discutir porque a gente normalmente, quando a gente fala de espécies invasoras, a gente diz sempre: esta espécie é muito invasora e aquela espécie não é tanto. Pá, isto é uma simplificação muitas das vezes da realidade, porque uma espécie pode ser muito invasora aqui em Braga e depois em Viana do Castelo, essa mesma espécie, outra população, não é nada invasora. E por isso eu penso que quando a gente olha para os impactos, a gente deve olhar para o nível das populações e não propriamente para o nível das espécies. E neste trabalho que a gente está aqui a mostrar, dentro da mesma população, do mesmo rio, os próprios impactos são completamente diferentes no núcleo e na frente da invasão, e por isso, às vezes, estas generalizações às vezes são demasiadas. E pronto, e para terminar, o que a gente está a fazer essencialmente, isto é um projeto que a gente ainda está a terminar, ainda falta quase um ano. O que a gente tem aqui essencialmente é nestes rios de Montezinho, que são zonas, como eu estava a dizer, muito pouco perturbadas humanamente, ok? E logicamente a maior parte dos impactos que a gente está aqui a ver é devido à introdução deste lagostinho. O que a gente tem aqui é vários pontos de amostragem ao longo dos rios e amostramos essencialmente sítios que estão invadidos e não invadidos e comparamos as comunidades, neste caso de mamíferos, ok? Ou de anfíbios, ou de peixe, ou também de invertebrados. E assim, muito, muito rapidamente, por exemplo, nos invertebrados, a gente vê um efeito negativo destes lagostins. Portanto, a gente, nesta brincadeira dos 30 e tal pontos, uns invadidos, outros não invadidos, a gente fez as amostragens, foram identificados quase 40 mil indivíduos, ok? O que a gente vê perfeitamente é que nos sítios invadidos, a abundância, a biomassa e a diversidade de invertebrados diminui, ok? Porque essencialmente esta espécie de lagostim come alguns destes grupos de invertebrados. Estou a ver nos peixes, quando a gente compara zonas invadidas e não invadidas, para já não vemos grandes diferenças. As comunidades de peixe, tanto nos sítios invadidos como não invadidos, é muito similar, mas pronto, não estou aqui a contar a história toda. Dentro das próprias espécies, às vezes há aqui algumas diferenças. Por exemplo, as trutas são um bocadinho mais magrinhas, ok? Em termos de abundância e por aí fora não há assim grandes diferenças, mas normalmente as trutas são um pouco mais magras nos sítios invadidos do que nos sítios não invadidos, possivelmente porque têm menos invertebrados para comer e a gente está a começar a ver alguns destes efeitos. E, por exemplo, as lontras tiram proveito super positivo da presença dos lagostins. Quando a gente vê ou tenta a fazer censos com base nos dejetos deixados pelas lontras, etc., há muitos mais dejetos nas zonas invadidas do que não invadidas, porque pura e simplesmente, quando a gente olha para a dieta das lontras nestes locais, nos sítios invadidos, quase 60% da sua dieta, principalmente no verão, são lagostins. Isto, neste caso específico para as lontras, tem um efeito positivo
esta invasão nestes locais. Mas pronto, mais uma vez, aqui não é a história toda, ok? Nós estamos também a fazer umas brincadeiras com plásticos nestes locais invadidos e não invadidos. O que a gente fez foi ver a quantidade de plástico e ver a quantidade de microplástico que estes organismos depois acumulam, tanto nos lagostins como nas lontras. E o que a gente viu, como as lontras comem os lagostins, o que a gente está a ver é que suas fezes têm muitos mais microplásticos nas zonas invadidas do que não invadidas. Isto porque provavelmente os lagostins acumulam mais deste microplástico e depois passam isto na cadeia trófica. E a gente agora está a fazer outros trabalhos com outros poluentes para tentar perceber se realmente, ok, isto depois passa deste organismo invasor nesta cadeia trófica para os níveis superiores. Pronto, e assim, muito geral, o que a gente quer fazer depois, juntando estes dados todos, pronto, eu não vou falar aqui, mas a gente tem dados sobre anfíbios, etc., ok? É tentar construir as cadeias tróficas nos sítios invadidos e não invadidos e tentar ver quais são os organismos que estão a ser mais afetados, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo, neste caso da pós-introdução deste lagostino, neste caso no Parque Natural de Montezinho. Pronto, e concluindo, neste caso específico, eu trouxe duas espécies não muito carismáticas, não é um mamífero, não é uma ave, por aí fora, são invertebrados, mas tanto uns como outros, ok? São relativamente invasores, principalmente a ameijo é muito invasora, ok? E são relativamente fáceis de manipular. Mais uma vez, as ameijas são mais fáceis de manipular para fazer estas brincadeiras que eu vos mostrei aqui hoje, e por isso é relativamente fácil para estas duas espécies mostrar os impactos ecológicos que elas estão a causar mesmo, e a maior parte das nossas experiências por aí fora são feitas em condições naturais, e estes dois grupos são relativamente fáceis de manipular para a gente mostrar estes possíveis impactos que estas espécies têm, neste caso em ecossistemas de água doce. Por outro lado, acho que ficou claro, ok, que a gente precisa de estudos a longo termo, ok, com muitos anos e com uma relevância espacial relativamente grande para a gente demonstrar a importância destes efeitos. E pronto, com a Meijo a gente já tem quase 20 anos de dados e por isso a gente fez tudo quase que era possível fazer e a gente está a ver estas diferenças ao longo do tempo. E com os lagostins estamos a trabalhar quase há 11 anos e por isso a gente vê estas coisas que eu vos tentei mostrar aqui. Finalmente, penso também é lógico, ok, que às vezes a gente estudar isto ao nível da população, ou às vezes até mesmo ao nível dos próprios indivíduos, deve ser utilizado mais frequentemente para a gente tentar perceber estes efeitos ecológicos destas espécies. Finalmente, para acabar, mais 5 segundos, pá, vivemos no melhor dos tempos possíveis para fazer ciência em termos ecológicos, temos drones, temos DNA que a gente pode tirar da água, sensores que a gente pode meter na água, sensores que a gente pode meter nos animais, uma quantidade gigantesca de dados que a gente pode retirar e, logicamente, acho que o futuro é brilhante para a ecologia, em que a gente pode ver este tipo de coisas e logicamente, ver possíveis impactos de espécies invasoras ou espécies raras, etc. E é muito interessante ver como é que esta tecnologia poderá ser utilizada no futuro para a gente compreender muito melhor os possíveis efeitos destas espécies. Pronto, muito obrigado à organização, ok? Tinha que dizer aqui muito obrigado a muitos colegas que trabalharam comigo nos últimos anos e a montes de estudantes, a maior parte de alguns destes trabalhos são de estudantes. Por exemplo, aquele dos invertebrados, em que neste caso o rapaz identificou quase 40.000 invertebrados, ok? Ele começou a ver que no início do mestrado via muito bem, no final do mestrado estava quase cego, ok? Estou a brincar. Mas pronto, logicamente é um trabalho árduo de montes de pessoas e logicamente que eu agradeço muito o seu envolvimento nestes trabalhos nos últimos anos. E é isto que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Ronaldo. Vou pôr aqui assim mais uns quadradinhos para nos vermos assim alguns. Eu estive aqui a controlar aqui a apresentação, mas eu vejo que o chat estava ativo. Eu vou pedir à Elizabeth que talvez esteja mais atenta para começar e vou pedir a toda a gente que queira ir fazendo perguntas para acrescentar. Nós vamos tentar acompanhar e trocando Ok. para não perder Eu nenhuma. posso começar, se calhar, vou tentar, eu acho que é a primeira, mas de facto está aqui muita agitação no chat.
Para já, obrigada, Ronaldo. Foi super interessante e acho que pegaste aqui em coisas que às vezes não se fala muito e é super importante sair das espécies da fama e sair da ideia que os impactos são só num sentido, não é? Tenho aqui uma pergunta da Ana Neves, que eu parece-me que foi a primeira que surgiu, que está surpreendida por haver espécies que tiram vantagem das invasoras. Um, e depois, portanto, ela diz que estamos a colocar o foco nos aspectos negativos, a verdade, de qualquer modo, sempre impactante a presença dos invasores. Eu acho que a Ana Neves escreveu isto numa fase em que ainda estavas a dar muito foco aos negativos e depois, entretanto, acabaste de passar um bocadinho para os aspectos positivos. Acho que é mais um comentário. Depois a Maria Cândida pergunta, e isto foi na fase em que estava a amêijoa, se a espécie se mantém, poderá registar-se alterações de resultados, ou seja, se ao longo do tempo ela se mantiver, se aquilo que vocês viram pode alterar-se para outro cenário, acho eu, ou seja, será que o tempo é ou não uma variável a ter em conta, e pode haver uma reviravolta em relação àquilo que estavas a apresentar, na verdade. Sim, sim, pá, é mesmo assim, isto é muito dependente do tempo e a maior parte destes impactos, logicamente, estão muito ligados à biomassa que as espécies têm em determinados ecossistemas e essa biomassa ao longo do tempo pode mudar. Quando elas chegaram por aí fora nos anos, quando a gente começou a trabalhar, tínhamos biomassas gigantescas no Minho, por exemplo, no caso das amêijoas, em que nos últimos anos começaram a descer. Pronto, sim, há vários estudos com outras espécies e com estas. Logicamente, estas espécies, quando chegam, muitas das vezes deixam para trás os seus inimigos e não têm grande controle biológico, mesmo das espécies nativas, o que não quer dizer que, passado 20, 30, 40 anos, estas espécies não venham a ter predadores, etc. E, logicamente, estas amêijoas, no início, havia poucos registros de predação nestas espécies e, ao longo do tempo, a gente vê que há organismos, há aves, etc., que começam a consumir estas espécies, e logicamente aquilo que acontece aqui é que provavelmente a sua abundância, a sua biomassa não vai ser tão grande como era no início, e em teoria muitos destes impactos que eram gigantescos numa primeira fase, ok? Depois vão começando a diminuir. Se a gente pensar um bocadinho, ok? Eu disse, por exemplo, esta espécie tem muito impacto por causa da filtração que faz no fitoplâncton e por aí fora. Logicamente, se forem muitas, ok? Se a sua biomassa for relativamente pequena, a sua capacidade de filtração como um todo no rio é diminuta e o seu impacto vai diminuir. Sim, depois há exemplos ao contrário, espécies que estão super adormecidas nos ecossistemas e depois de repente, ok, porque algo muda, etc., a sua biomassa aumenta muito e o seu impacto, como é lógico, depois também aumenta muito. Ou espécies que no início não têm parasitas, nem têm doenças, e passado 20, 30, 40 anos podem São vir a sistemas ter super dinâmicos, parasitas não é? e, logicamente, a parte do tempo, a gente às vezes esquece disso, ok? Mas isto é super dinâmico e pode mudar, tanto para o bem como para o mal, não é? Claro. Eu vejo Um, aqui outra pergunta logo a seguir que até tem a ver com o que isto que estavas a acabar de dizer, Ronaldo. O Gabriel Silva pergunta se é possível que com tanta matéria orgânica provoquem um bloom de algas ou eutrofização. E esta resposta é engraçada, não é? Esta pergunta é engraçada porque não tem uma resposta única. Por exemplo, no caso das corvícolas no Minho e noutros locais, às vezes acontece, no final do verão, mortalidades em massa, quando estão temperaturas muito quentes e os caudais estão mais baixos, e às vezes elas morrem em quantidades gigantescas. E a quantidade de matéria orgânica, depois que fica disponível nestes locais, é muito grande, ou seja, é quase pedaços de carne que vão no rio e que são levados e para fora, e que aumenta muito a matéria orgânica que está neste local, e depois, isso depois tem um efeito até próprio fitoplâncton e por aí fora. Esses casos existem cá em Portugal, por exemplo. E depois, por outro lado, também mostraste aquela imagem em que elas tinham uma ação de filtração tão grande, não é? Que acabavam por limpar o fitoplâncton da Elas comunidade. estando vivas têm uma capacidade de filtração muito, muito, muito grande, ok? É incrível, é aquela mesma imagem que a gente está a mostrar dos tanques, que são tanques de 1000 litros. Passado 2 horas, vocês veem o fundo, que a água está completamente translúcida, ok? É absolutamente impressionante, não é? Pá, e estamos a falar de animais que têm 2,5 cm, 3 cm, não são
Não são Gigante. propriamente ostras ou por aí fora, são animais relativamente pequenos quando comparados com outros bivalves, mas, pronto, mas têm Uhum. uma capacidade de filtração grande, não é? Temos aqui uma pergunta super específica da Mónica Maia Mendes, se o Pirgus também desapareceu, quando estavas a falar das espécies que diminuíram. Sim, no caso do Minho também foi uma das espécies que depois acabou por Era desaparecer, sim. extremamente abundante. Sim, em alguns sítios sim, mas no Minho, Ok. por acaso, no sítio específico do Minho é engraçado. E no Minho eu apanhei milhares, Sim, fotomopiros. acabou por Pronto, desaparecer, sim. Para quem não ok. conhece, o Potamopyrgus é um gastrópodo muito Búziozinho. pequenino, Sim, muito pequenino. pequenino também. Um Também caracolzinho, exótico. um caracolzinho. Também, Também um também usamos. exótico. Exatamente. Portanto, também Pois é. desapareceu. Não se perde muito. Um, E a Maria Cândida tem aqui, Maria Cândida, boa noite, é uma assídua das nossas palestras. A Maria Cândida pergunta, é um comentário, diz provavelmente que estas espécies, e eu penso que se estará a referir essencialmente à corbícola aqui, alteram as condições químicas da água e podendo alterar também, ter consequências para a biodiversidade. Vocês tiveram alguma evidência de alterações químicas na água provocadas Sim, em termos de nutrientes e por aí fora, por isso, sim, não é? isso acontece, ok. E pronto, e a gente não falou aqui, mas às vezes em determinados locais, por exemplo, aqui a gente não estudou isso, mas é fácil perceber, ok, estas espécies precisam de cálcio para fazer as conchas, etc, ok. Há sim depois às vezes determinados elementos que às vezes a gente se esquece da sua importância, mas que às vezes durante uma invasão destas depois podem mudar. Nós por acaso não temos dados sobre isso, ok, mas estas espécies como precisam de cálcio para fazer as conchas, por exemplo, ok? São elementos que às vezes podem depois mudar, né? Mas pronto, Uhum. mas existem dados, por exemplo, de nutrientes, etc, nitratos, fosfatos, etc, isso sim, Certo, claro. isso muda, não é? Essas condições mudam. Depois temos aqui uma pergunta da Cláudia. Vê se queres fazer uma pausa, estás aflito da garganta, Ronaldo. Não, para Não, mim, estás tá bem? bom. É Ah, um é vício. que bem, a palestra foi interessante, suscitou muitas perguntas. Sim, Temos sim. aqui uma pergunta da Cláudia a perguntar qual é que é o ponto de situação das espécies aquáticas invasoras no Rio Lima? Tens alguma noção? Tu andaste No mais Lima, por outros rios, não sim, é? sim, há vários peixes invasores, ok? E há plantas? Há plantas, a gíria por exemplo. Sim. Há também a corbícola, mas está ali na zona restrita ali à zona de Lanheses, por aí fora, ou seja, é uma zona ainda relativamente pequena. Há o lagostim vermelho também. Sim, há várias espécies, sim. No Lima, Em relação a plantas, há zonas que são assustadoras, assustadoras, principalmente em exatamente. géria densa, sim. Sim, por exemplo, e depois mesmo lá por causa da canoagem, Ponte Lima, por aí fora, eles têm que estar a limpar de vez em quando. Há também o visão americano, que às vezes o pessoal vê relativamente facilmente nas margens também, A é um mamífero, perca né? sol aumentou assustadoramente no último ano. Já Perca-sol, se vê sim, os ninhos, já se vê os ninhos todos, mesmo na sim. margem do rio. E não se via, o ano passado não se via, este ano está cheio. Sim, a Perca-sol chegou um bocadinho mais tarde aqui ao Lima e ao Minho, mas já estão Já estão também perfeitamente. estabelecidas. Sim, Completamente desconhecidas. sim, É uma grande diversidade invasora. sim. Ora, Liliana, está, queres fazer tu? tem aqui outro assim. O Yuri Diogo pergunta se a ameijoa levou ao desaparecimento de outras espécies, que tipos de esforços estão a ser feitos para controlar a sua expansão? Isto é uma pergunta que há muita gente se está a fazer, Tipo não de é? esforços, nenhum, não é? A espécie está Nenhum. de norte a sul de Portugal. Imaginar tentar controlar ou fazer outra coisa qualquer numa espécie que vive no fundo de um rio é super difícil, ok? Em termos mecânicos, ou seja o que for. E a espécie, neste caso das amêijoas, é mesmo todas as grandes bacias portuguesas, a espécie está em todo lado. Aliás, diga-se de passagem, única e exclusivamente na maior parte dos rios, só quando a gente vai muito para a montanha e as águas começam a ficar mesmo muito oligotróficas e a espécie já não poderá não ter alimento suficiente e por aí fora, é que ela não coloniza estes locais, não é? Sei lá, no Minho, no Douro, etc., a espécie nos rios principais está, entra pelos afluentes, e só quando a gente vai mesmo para zonas mesmo muito de montante ou são águas muito oligotróficas, é que a espécie não está presente.
E no sul é a mesma coisa, ok? No Guadiana, etc., a espécie está completamente disseminada, Estabelecidíssimo. estabelecidíssima, e num caso destes é quase impossível, não é? Ainda por cima, uma espécie que vive no fundo e debaixo d'água, ok? É mesmo muito, muito complicado. E já agora, no seguimento disso que disseste, Ronaldo, houve alguns rios que até foi noticiado recente, há um ano ou dois nas notícias, o que apareceram, foram descobertos algumas dessas espécies de bivalves nativas que já não eram avistadas há bastante tempo. Não sei se era a margaritífera ou uma dessas. Nesses locais onde há evidências ainda de ocorrência ou até de reaparecimento destas nativas, está a ser feita alguma ou a ser ponderada alguma ação, ou achas que seria possível ou aconselhável fazer alguma ação para controlar um bocadinho a curvícula? No caso da Margaritifa, houve um projeto relativamente recente, que acabou pá, em 2021, em que se fez algum restauro de algumas trechos de rio, onde a espécie estava presente para tentar melhorar na margem e por aí fora, porque esta espécie mesmo gosta de zonas com floresta ripária mais ou menos intacta, etc. E por isso isso foi tentado fazer sem grande sucesso, diga-se de passagem, mas tentou-se. Foram feitas algumas tentativas de criar em cativeiro as larvas, isso foi feito, ok? Ou seja, infestaram-se os peixes com as larvas e largaram-se os peixes, mas isso, em termos, não é assim a maneira mais correta ou mais viável para depois termos, porque pá, a maior parte das larvas depois não vão ser viáveis, e isso para ter alguma efetividade, muitas das vezes aquilo que tem que se fazer é em laboratório, criar os juvenis e depois termos durante 2, 3, 4 anos os juvenis a crescer e quando eles já são relativamente grandinhos, colocá-los no campo. Logicamente, isso para um país como o nosso, isto são milhares e milhares e milhares de euros que era preciso para fazer isso e numa espécie destas é muito difícil. De qualquer maneira, está a ser feito, ainda agora vai começar um projeto relativamente em 2025, com uma espécie que existe só única e exclusivamente nas ribeiras do Guadiana, que é o Unio tumidiformes, e vai-se tentar fazer em Mértola reprodução em cativeiro e para depois reintroduzir os indivíduos nas ribeiras do Alentejo e no Algarve. E essas sim, não é por causa da curvícula para fora, mas é por causa da seca, etc. Os rios cada vez secam mais no verão e o habitat disponível para essa espécie em específico é cada vez menor e vai-se tentar mapear onde é que são os pegos, onde tem sempre água durante todo o ano e, logicamente, tentando produzir juvenis em cativeiro, depois tentar reintroduzir nesses locais onde fiquem sempre com água no verão e pronto, isso vai começar a ser feito agora a partir de janeiro de 2025 e vamos ver qual é o grau de sucesso ou não com estas espécies. É sempre Diga-se de difícil. passagem que às vezes o segredo disto é saber quais são os peixes, hospedeiros e para fora, e diga-se de passagem, por acaso para Portugal, isso está bem estudado e sabe-se quais são, e por isso em termos técnicos é possível, ok, produzir os juvenis e depois largá-los em meio natural, mas logicamente isto não é propriamente o lince ibérico e por isso É um desafio muito maior. Mas o hoje acho que programa as de pessoas marketing ficaram e a para olhar. fora é muito menor, mas Exato. pronto, vamos ver o Mas que acho é que possível. hoje já contribuíste para que comecem a olhar para os rios de uma maneira diferente. Certeza que a Eu próxima vez costumo que forem ao falar rio, de cegueira vegetal, vou passar a falar de cegueira de ameijoas. a cegueira aquática, uma cegueira aquática. É um pouco isso. Olha, está aqui outra pergunta do Gabriel, que pergunta se existe algum predador nativo que já esteja adaptado a usar a ameijoa na sua dieta e a controlar assim as suas populações. Sim, quando elas estão relativamente pequenas, há espécies de peixes e para fora que comem, há aves também, ok? Os próprios lagostins, quando elas estão mesmo muito pequeninas, conseguem comê-las, ok? A partir do momento que elas estão um bocadinho maiores, já não é muito fácil, porque elas estão muito arredondadas e a concha é relativamente forte e para abri-las não é muito fácil. Mas há peixes e para fora isto entra na dieta, não é? Ou seja, há alguns predadores nativos. Boa. Mas o que é interessante é que, passando aí, há predadores, mas até hoje na Europa não foram reconhecidos parasitas, o que é uma coisa absolutamente incrível. Sabe-se que há um monte de parasitas destas espécies na zona nativa, ok?
desde microparasitas a macroparasitas, e colegas que trabalham com parasitismo destas amêijoas na Europa inteira fizeram várias populações de norte a sul, este a oeste da Europa, e não foi encontrado nenhum parasita em milhares e milhares de amêijoas que foram abertas para tentar ver, o que não deixa de ser interessante, Deve porque haver aí uma biossegurança a funcionar em toda a força, Isso é aquela na zona nativa esta espécie tem montes de parasitas. que ajudariam a controlá-la se estiver. Ah, Sim, mas muito cuidado com isso, não é? sim, sim, claro, sim, mas é interessante as amêijoas, desta espécie aqui na Europa nunca ter sido encontrado parasitos, não deixa de ser interessante. Curioso, sim. E mudamos as perguntas para o Lagostim. E a Maria de Fátima pergunta, Borralho pergunta como é que foi introduzido o Lagostim no Rio Rabassal? Pois, assim, a história sabe-se do que aconteceu na Bacia do Sabor, ok? Isto veio de um afluente do Sabor, que é o Massage, e das populações espanholas, os indivíduos que depois entraram pelo Massage e passaram para o Sabor. E no caso do Tua, que é um Rabassal e o Tuela, ok? Aquilo que se pensa que aconteceu foram indivíduos ou trazidos de Espanha ou trazidos do Sabor e introduzidos tanto no Rabassal como no Tuela em pontos específicos, e depois elas a partir daí começaram-se a dispersar. É engraçado que no caso do Rabassal a gente estava a fazer um trabalho, neste caso com margaritíferas, e aquilo implicava a gente mergulhar, e pronto, a gente, por sorte, né, quando estávamos a fazer os trabalhos, demos com o início dos lagostins num ponto específico, que é aquele que a gente chamou o núcleo, em 2013, e estava o início, que a introdução devia ser ou no ano anterior, ou mesmo ou naquele ano. A espécie estava restrita ali a 100, 150 metros de rio, pronto, e a partir daí depois começou-se a dispersar. Mas pronto, provavelmente aquilo foi a um pescador, ou uma pessoa ali de uma aldeia por aí fora, lembrou-se, trouxe alguns, ou de Espanha ou do Sabor, e introduziu naquele ponto específico. Também há, como há a Brigada do Balde para os peixes, também deve haver a Igual, Brigada do Balde para os lagostins. é exatamente igual, é mesmo igual. Ora bem, temos aqui uma outra questão da Paula Canha, que Uma palestrante antiga! exatamente. Como se separam os impactos negativos da espécie invasora dos impactos, por exemplo, das alterações climáticas? Pelo menos nos afluentes, como no rio do rio Mira, o fluxo de água está reduzidíssimo e é difícil perceber o que é o efeito das alterações climáticas e o que é o efeito de algumas das espécies invasoras. Vocês já olharam para isso, cá mais para o norte? Sim, pode ser sempre muito difícil a gente explicar, por exemplo, o declínio das nativas, se é por causa da invasora, se é por causa do clima, etc. Isso é sempre muito difícil, que é sempre aquela história até que ponto a invasora é o condutor do carro ou é o passageiro, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto, se é a invasora que está a conduzir ao declínio daquilo, ou se é o habitat que está completamente a ficar degradado e esta espécie que tem um ciclo de vida mais oportunista por aí fora tira proveito daquilo e vai à boleia daquela perturbação. Mas aquilo que acontece aqui é muito difícil, por exemplo, para estas espécies nativas, a gente saber qual é a percentagem do contributo delas para elas estarem a desaparecer. Porquê? Existem montes de problemas com as barragens, e, por exemplo, as barragens poderão ser um problema para estes mexilhões de água doce ou outras espécies, ok? Há o problema do próprio clima ou destas secas recorrentes que a gente tem tido nos últimos anos. 2017 foi catastrófico, 2022 ainda foi pior que 2017, e pronto, e é muito, muito difícil ver se as invasoras contribuiu para 20 ou 30% do declínio e se o clima contribuiu com 40 ou 50% daquele declínio. Pronto, isso é difícil de dizer, mas pronto, aquilo que a gente sabe é que há determinadas espécies que com o clima a mudar ainda poderão ter mais impactos, ok? Por exemplo, o lagostinho vermelho é possivelmente um dessas espécies, ok? Mas, por exemplo, este lagostinho do sinal que eu disse é exatamente o contrário. Ele gosta mais de águas frias. O que, em teoria, se o clima em Portugal no futuro for um bocadinho mais quente e por aí fora, para esta espécie em particular de lagostinho, que eu mostrei aqui, que só vive quase em rios de montanha em águas muito frias, não vai ser muito bom para ele. Mas para o vermelho é exatamente o contrário, ok? Que gosta mais de climas mais quentes, etc. Ok? E possivelmente há estas interações que podem ser completamente diferentes de umas espécies para as outras, e depois isto tem que se ver sempre caso a caso, né? Pois, por exemplo, esta ameixa é a mesma situação. Elas
Nas zonas mais a jusante, dos rios, com águas mais quentes e por aí fora, é normalmente onde elas têm densidades maiores. À medida que a gente vai para montante, devido à temperatura também ficar mais fria e devido a haver menos alimento, a espécie ainda às vezes, muitas vezes está lá, mas são amêijoas pequeníssimas, porque elas não conseguem crescer, estão lá, reproduzem-se alguma coisa, mantêm as populações, mas porque a temperatura é relativamente fria, etc., e não há alimento suficiente, nunca se estão a desenvolver. O que não quer dizer que daqui a 30 ou 40 anos, neste mesmo sítio, se as condições mudarem, elas Não poderão ter um pode. impacto um bocadinho maior, porque a temperatura vai ser maior, mas pronto, mas isso depende um bocadinho da É a espécie. natureza, não é? Com todas Exatamente. as suas interações. Sim. Temos aqui uma pergunta agora diferente, da Sónia Marques, que pergunta como é que quantificar os microplásticos nas fezes das lontras? Pronto, aqui o que a gente tem que fazer é retirar as fezes do campo, ok? E depois, nesse caso, é para um equipamento que é o FETIR e por aí fora, a gente depois consegue ver a quantidade de partículas de microplásticos que estão presentes. O que a gente faz também é caracteriza o que existe na margem, ok? Os macroplásticos, e vê o que é que existe. A maior parte das zonas, nestes sítios onde a gente está a mostrar, são alguns plásticos de origem quase da agricultura, porque a densidade humana é relativamente baixa nestes rios, mas mesmo assim há plástico em todos os sítios, mas quantidades relativamente pequenas. Mas pronto, aquilo que é interessante é que os lagostins estão a consumir estes microplásticos e é engraçado que o tipo de plástico que eles consomem são essencialmente uns plásticos de uma cor azul, que é exatamente essa cor azul que depois aparece nas fezes das lontras em maior quantidade. Ou seja, por isso aqui há uma relação direta da dieta, como as lontras estão a comer muitos lagostins, exatamente estes plásticos azuis que estão mais presentes nos lagostins, e não me perguntem porque é que os lagostins preferem estes azuis. Provavelmente não é por serem do Porto ou do Benfica ou por aí fora, deve ser por outras razões. Mas aquilo que é interessante é que isto depois são exatamente esses mesmos microplásticos que aparecem nas fezes das lontras nos sítios invadidos, e por isso leva-nos a crer que há uma transferência trófica dos lagostins para as lontras. Portanto, a gente agora está a fazer com outro tipo de poluentes, assim, umas coisas assim mais raras e por aí fora, a ver se realmente os lagostins estão a passar estes poluentes para as lontras. Já agora, no Porque seguimento disso, esses plásticos azuis conseguem fazer o rastreio para trás e perceber se são de algum tipo de Normalmente plástico? isto são aqueles plásticos que o pessoal utiliza às vezes na agricultura, ok? Às vezes para demarcar os campos e por aí fora, e às vezes para meter também nos terrenos, Ok. e que aparecem muito no rio, ok? Depois, e aquilo que é engraçado é que depois Interessante. são incorporados pelos lagostins e passam, não é, na cadeia Ok, trófica. curiosidade. é biomagnificação. E olha, Hum, e tem aqui outra, e Ronaldo, acabaste de arranjar mais uma colaboração aqui. O Raul Ferreira pergunta se, na sequência da avaliação dos invertebrados que vocês fizeram, nas conchas, as moscas, as aranhas, os insetos, em especial estafilinídeos, se vocês conservam as espécies ou se apenas as registam. E no caso de ainda as terem conservadas, em especial estes tais estafilinídeos, se poderiam ser observadas para estudo e como obtê-las. Obrigada. Atenção que eu acho que o Raul nos está a ouvir do outro lado do Atlântico, não é? Eu acho que é este Raul, não tenho certeza. Não sei se o Raul quiser dizer de onde está, eu não consigo. Neste caso específico, temos que repetir outra vez a, 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 a amostragem. Como nós fizemos a biomassa dos invertebrados, a gente Queimou. fez peso seco daquilo e pronto, e foram. Eu sei, E foram-se. eu sei. Pronto. Infelizmente não temos, Bom, neste pode caso ser que tenham específico. algumas fotografias. Eu estou aqui a passar as mensagens todas, mas estão aqui tantas coisas. Sim. Muito parabéns. Olha, se tiveres um dia tiveres algum problema de ego, guardas este chat e vens cá ver os elogios todos que estão aqui. Enquanto tu procuras uma, eu tenho uma. Enquanto tu procuras aí o chat, eu tenho uma pergunta. Ok, ok. Uma das coisas muito engraçadas que achei da tua apresentação, Ronaldo, foi o facto de dizeres que no caso dos lagostins vocês tinham um núcleo e tinham uns avançados, não é? Que eram os que iam para a frente abrir caminho, que eram mais fortes.
Então, se tivéssemos que pensar em termos de alguma medida de controle destas populações, isso deu-vos algum sinal de que seria mais eficaz atacar o núcleo ou atacar aqueles que vão abrindo caminho? Ou seja, começar o controle das populações pela frente ou Sim, eu diria que pela frente, exatamente. mas também não Sim, está a ser feito alguma coisa a nível nacional, tens conhecimento? Não. não. E neste caso aqui sim, pá, como uma espécie ainda está relativamente restrita, ainda por cima dentro de um parque natural, a maior parte dos locais estão dentro do próprio parque. Uhum. Acho que deveria ser feita alguma coisa, mas não está. E pronto, e Exato. neste caso específico, nos lagostins, alguns métodos, mesmo com armadilhas e por aí fora, e com alguns, têm algum sucesso para controlar a espécie, ao contrário das ameias que estão metidas no sedimento e por aí fora, que é muito mais difícil. Ok, no caso dos lagostins, mesmo através com armadilhas, etc., é possível pelo menos controlar as populações. E neste caso aqui, começar pelas frentes da invasão seria interessante, né? Eu ia dizer um disparate, mas Mas, podem multiplicar lontras. claro, pronto, é exatamente isso, né? Mas pronto, mas aqui há várias interações que depois, aumentando as lontras, também as Eu lontras estava a brincar, eu depois. comecei a dizer, vou dizer um disparate, Não, 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 não é disparate nenhum. Por exemplo, porque a ela está gente, muito acima neste, da neste caso cadeia, não é? Ela depois específico, pode. ok, exatamente, ok? Acho que a gente sabe aqui, ok, e as lontras pelo menos tiram proveito positivo deste novo alimento que está aqui. Mas, por Também exemplo, as muito lontras do outro lagostim, aumentando, não é? ok? Mas as lontras aumentando, por exemplo, também põem em causa outros mamíferos. Por exemplo, a toupeira da água e por aí fora. E por isso há aqui coisas que depois têm que ser estudadas, como é lógico, mas que não são fáceis mesmo em termos de conservação. Ok, a gente vai dar prioridade às lontras, mas depois as galémis, as toupeiras de água e por aí fora podem sofrer com o aumento das próprias lontras, etc. E pronto, e há aqui depois coisas Outros desequilíbrios, não é? que Está aqui uma outra pergunta, mas eu acho que tu até já respondeste assim de alguma maneira indireta, que é se o Lagostinho de Sinal e o do Louisiana competem entre si. Eles neste sim, momento, não é? Eles preferem, não concorrem e preferem habitats no, diferentes do que tu no mostraste, não é? sabor que ocorrem, Ok. as duas espécies estão presentes. E então, competem. E pronto, e no caso que a gente fez alguns trabalhos de interações entre as duas espécies, normalmente, principalmente às temperaturas de verão e por aí fora, normalmente quem ganha, pá, a competição pelos recursos e por aí fora, normalmente o vermelho é mais competitivo. Mas pronto, no caso específico do sabor, as duas espécies estão presentes em simpatia em muitos locais. Mas pronto, a gente fez, por exemplo, algumas experiências, neste caso dávamos a escolher as duas espécies e fazer quase como se fossem combates para eles escolherem bival, para se consumiam bivalves e por aí fora. E normalmente o vermelho é mais agressivo do que o de sinal. Também Hum, se calhar. Temos aqui uma pergunta da Elizabeth a perguntar se sabes se o vidão americano come lagostins também. Oh, sim, sim. E muitos também. É como a lontra, ok? Se estiver presente nos locais, muito provavelmente mais de metade, mais de 50% da dieta destes dois mamíferos é havendo lagostins nos locais, principalmente no verão, quando eles estão mais ativos os lagostins, é mais de 50% da dieta nos meses mais quentes é lagostim. e estou a ver Tanto o aqui de visão como um das lontras, sim. Está aqui outra questão da Cátia Vicente, pergunta, se já existe alguma adaptação e aproveitamento por parte das populações destas espécies invasoras, por exemplo, Festival dos Lagostins, e se estas ações devem ser incentivadas? O Agostinho, por exemplo, em Trás-os-Montes, pronto, eu não falei aqui, mas a gente fez uns inquéritos para perceber o conhecimento local das populações, e a maior parte das pessoas conhecem perfeitamente os lagostins e a história da invasão, e sabem onde eles estão e por aí fora, ou seja, e bate certo com os registros científicos que a gente tem, ok? O que a gente fez foi tentar perceber se as pessoas tinham ideia dos impactos, etc., e as pessoas têm.
E pronto, e há registros de pessoas que utilizam os lagostins, principalmente no verão, para comer, mas não é assim nada. Pronto, alguns pescadores e por aí fora apanham alguns, mas não é assim nada feito nem com intuitos comerciais, é só para no verão fazer umas patuscadas, coisas parecidas, mas alguma apanha, não é? Mas nada de forma comercial. Mas pronto, é logicamente que quando a gente pensa nisto, há sempre depois o revés da medalha, ou seja, algum controle feito pelas populações, mas depois há sempre o risco do pessoal amarrarem alguns indivíduos e colocarem em outros rios para depois tirar proveito disso. E, aliás, o que a gente pensa que aconteceu tanto no Tuela como no Rabassal foi uma coisa desta, ou seja, indivíduos que já existiam no Sabor, e alguém se lembrou, ok, vamos trazê-los para aqui, para o pé de nós, para depois a gente. Mas pronto, mas Com, depois isto é sempre um com bocadinho. algum intuito, Ronaldo? Como? Nos vossos questionários ou nas vossas inquéritos, vocês perceberam se havia algum intuito nessa O translocação intuito era para consumo humano, para consumo? Ok. para consumo, ok? Mas é sempre aquela história, ou seja, no princípio pensam que aquilo é uma boa ideia por aí fora, mas depois pá, aquilo passa de moda por aí fora e há uma ou outra que captura no verão. Pronto, e mesmo aqui, pronto, a gente não falou aqui, mas estes rios que a gente está aqui a falar, pronto, no Sabor nem tanto, mas mesmo o Sabor e Rabassal e por aí fora, são rios para chegar a maior parte dos pontos super difíceis, são rios super encaixados, só de jeep e às vezes nem de jeep, e por aí fora são zonas assim muito, mesmo muito, relativamente remotas. É claro que há um ou outro sítio que não, mas a maior parte destes rios são mesmo. As aldeias ficam super longe do rio, ok? Sempre nas partes superiores. E são zonas relativamente, mesmo para chegar aos rios, tirando um ponto ao outro, que existe uma ponta ou por aí fora, mas a maior parte dos rios são relativamente remotos, ok? E pronto, e logicamente com uma população super envelhecida, etc., nestes locais, e que pronto, este controle quase que não existe, ou seja, há assim umas brincadeiras que o pessoal faz no verão, mas nada de especial. Mas quando Mas dizes brincadeiras, há umas ações de sensibilização, algumas coisas. A gente está a fazer isso mesmo na parte deste projeto, mesmo com as escolas, etc. Ah, mas é interessante que as pessoas sabem, não é? Ou seja, sabem que isto pode prejudicar alguns peixes, sabem que as lontras comem, etc. Quando a gente pergunta, as pessoas sabem, não é? Porque ainda têm algum contacto com o rio, etc. E sabem mais ou menos quando a introdução foi feita, ok? Bate mais ou menos certo com o que a gente sabe, não é? E por isso tem uma ideia mais ou menos fidedigna daquilo que é a introdução da espécie e da dispersão do lagostim naquela zona, não é? Por exemplo. nem sabem o que é que vai aqui no chat, mas já há pratos com lagostins. Ok, ok. Isso é super, Já super estou normal. a plástico. Fotografias de pratos cheios de lagostins. Um, mas estás a falar no lagostim final, porque o lagostim Não, sim, vermelho o é vermelho, muito consumido e o próprio Plano de Ação Nacional claro, contempla a pesca como forma de controlar, de mediante controle, sim. regras muito específicas. Sim, sim, eu estou a falar nesta espécie em particular, o vermelho É, é super utilizado. eu acho que estas fotografias, eu não sou especialista, mas acho que estas fotografias são de lagostim vermelho e não de sinal. Não é Maria Cândida? Acho que ela estava a dizer que era lagostim vermelho, sim. Ok. Eu peço desculpa se eu deixei escapar alguma pergunta, mas eu já não consigo encontrar. Eu acho que Eu encontrei temos uma, todas. acho. Não... Então, força, Paula, se encontraste. Sí, acho que ficou para atrás unha pregunta do Edgar Mesquita. Tamén acho que o Ronaldo xa respondeu de alguma forma, mas eu coloco aquí a questão. O Edgar pregunta se a remoção das ameixoas asiáticas, con vista á súa erradicación, algunha vez poderá ser unha operação de suceso. A não ser que a gente esteja aqui a falar de coisas como edição de genes e por aí fora, e a gente introduza nas populações para elas não se reproduzirem por aí fora, tirando uma medida dessas, ok, que tem montes de problemas éticos por trás e por aí fora, ok? Em termos mecânicos ou por aí fora é absolutamente impossível. Por exemplo, no Minho estamos a falar, tirando os primeiros 8 quilómetros, porque a água é mais salgada e por aí fora a espécie não está presente, ok? Daí para cima, ok? São até à fronteira com a Espanha, e depois para cima de Espanha continua, mas pronto, só em Portugal são quase 70 quilómetros de rio
em que a espécie está em todo o sítio, não é? Ou seja, erradicar ou fazer uma tentativa destas numa coisa debaixo d'água, num rio que às vezes tem 10, 15, 20, 30, às vezes sítios com mais de 25 metros de profundidade, ok? Com 300, 400, 500 metros de largura em alguns locais, pá, é absolutamente E se for impossível. preciso, com uma Deve ser camadinha de quase plantas impossível. aquáticas invasoras por cima, Sim, pronto, é impossível, não é é? utópico, é utópico. Moral da história, é melhor não começar, por isso Não começar, no, exatamente. no lagocinho Melhor é sinal que quando ainda se está vê restrito, começar, quem estiver nesta palestra hoje, por favor, passar a palavra, que é para não andar a fazer translocações para os outros rios que ainda não Sim, estão. sim, isso é. Exato. o Edgar Mesquita diz que é uma luta sem fim, mas ainda esta semana me disseram uma vez um comentário muito semelhante com outra invasora. Eu acho que, na verdade, é como muitos dos problemas que nós temos, não é? Nós nunca acabamos com as doenças, nós nunca acabamos com as outras grandes ameaças que temos hoje em dia. E eu acho que, a diferença é que as pessoas ainda não perceberam que esta ameaça veio para ficar. É como os fogos, é como as doenças nas pessoas, é como os resíduos, é como as alterações climáticas, e esta também não lhe vamos pôr fim um dia. Mas não é isso que justifica não fazermos o que é possível para, nos sítios prioritários, se fazer alguma coisa para tentar conter, controlar, depois tem que se ver muito bem, ou se forem detectadas muito, muito cedo, falar então em erradicação. Mas, uh, E mas é é mesmo mudar as condições dos próprios habitats, não é? E aqui sim claro, podemos claro. fazer algumas coisas. Por exemplo, esta espécie, logicamente, quanto mais alimento tiver e por aí fora, ok? Muitas das vezes nós, organicamente e por aí fora, aumentamos muito a matéria orgânica que está nos rios, etc. Se forem rios super oligotróficos, ok? Como era antigamente, por exemplo, o rio Tâmega e por aí fora, que hoje em dia é caldo verde no verão, ok? Mas isto era um rio que há 100 anos atrás tinha águas completamente translúcidas e por aí fora, em que uma espécie destas nunca na vida ia conseguir colonizar um rio destes, não é? Mas hoje em dia, pronto, este rio mudou completamente, neste ou outro, não é? Agora, se nós voltarmos a ter algumas condições como estas em rios muito, pá, algumas destas condições tornam-se muito difíceis para estas espécies. O mesmo que se passa com os peixes, não é? Logicamente, aquilo que acontece muitas das vezes, estes peixes muitas das vezes gostam de águas mais lentas, etc. E nós tendo barragens e por aí fora, criamos condições para que estas espécies se estabeleçam e estejam bem nesses locais. A partir do momento em que temos um rio outra vez com grandes cheias e oscilações de caudais grandes e para de uma maneira mais natural, muitas destas espécies ou não têm condições, ou pelo menos a biomassa delas vai ser muito mais baixa porque não vão ter um ciclo de vida bem adaptado a estas condições, não é? Mas Até para as plantas invasoras aquáticas ajudava imenso termos rios mais naturalizados. assim, o que eu Era a melhor costumo dizer forma. então não é bem de brincadeira para fora, mas o problema destas coisas todas que a gente está aqui a discutir, invasoras ou clima, etc., é pá, é que somos muitos no planeta e, portanto, somos muitos, muitos humanos, não é? Pronto, Os brincamos, que estão nestes quadradinhos pretos não contam. não Ah, contam, ok, mas pronto, mas está bom, relacionado com isto, né, como é lógico. Grau de comércio absolutamente gigantesco e por isso montes de espécies a ser movidas de um lado para o outro e é muito difícil Exato. olha, vamos de dar quase gerir. por fim. Vamos fazer aqui uma última pergunta do José Alberto, que está aqui a dizer que os seus escoteiros já andaram aqui à luta com os lagostinhos e que os comeram e tudo, mas foram atacados. Mas ele faz uma última pergunta: que se fizeste alguma pesquisa no rio Paivô, para o lado da Aroca. Nós fizemos no Paiva, mas com os mexilhões de água doce nativos, com a margaritífera, e fizemos o Paiva todo, de monte quase da foz até à nascente, e já fizemos pelo menos 2 vezes os censos dessa espécie nativa, e que, por exemplo, esta amêijoa asiática, na parte mais de baixo, já está presente, por exemplo. E pronto, e o Paiva às vezes tem alguns problemas, às vezes devido ao pessoal que faz o rafting lá e por aí fora, e às vezes introduz, ou poderá introduzir, como material, algumas destas espécies. Nomeadamente a giradensa, que já está lá também, acho eu. Acho eu não, já está. E Eu acho que provavelmente mais é a foi com. gerência do que outra que se pensava, e afinal não é a Elódia, é mesmo a Egéria. E provavelmente foi por
causa do rafting e para fora. E pronto, sim. O material não é Implicações bem mal, limpo, às mal vezes, de um local limpas. para o outro. Eu- E Ronaldo, provavelmente peço foi. desculpa, o Paivó é um rio diferente do Paiva. Sim, 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 sim. Não, estou a dizer que no Paivô nunca trabalhámos, mas no Paiva sim. Mas no Paivô não O tenho. Paivó é um rio com imensa qualidade. Eu acho que era digno de haver algumas investigações sobre as espécies que por lá se encontram. Sim, sim, sim. Recomendo. Mas não digam em voz alta porque não começa a ser usado. Verdade, mas acho que estamos num grupo que não há grande problema. Sim, sim, sim. É mesmo. E o acesso lá Obrigada não pela é. confiança, José Alberto. O acesso não é muito fácil também para Sim, lá. sim. É muito, Mesmo, o rio mesmo, é muito de escarpa e muito difícil de chegar lá nos melhores pontos mesmo. sim, mesmo o Paiva ainda é um rio. Bom, ainda é muito interessante em termos. Tem alguns problemas, como é lógico, mas ainda é um rio muito interessante e o Paiva é a mesma coisa. Sim. Ok. E não vejo mais nenhuma outra questão. Não. Nós já Estamos passamos completamente da hora. a nossa Ah, hora. É hora de mandar toda a gente descansar. Exato. Agradecer mais uma vez ao Ronaldo, foi muito interessante, aprendemos imenso e é Foi por sempre isso que escolhemos o Ronaldo para primeiro palestrante deste ciclo. gosto sempre quando temos um bocadinho de água aqui, quando trazemos água com o assunto. E Olha, mas deixamos o convite para a próxima sessão, que será no dia 18 de dezembro, até um bocadinho antes de Natal, acho que dá para participar, e que também vai ser muito interessante, certamente, vai ser sobre dispersores de sementes, com o Ruben Heleno. Ficam desde já convidados. Exatamente. e pronto, uma boa noite a todos, muito E daqui obrigada. uns Boa dias noite. podem Eu fui Tchau. partilhar Boa no noite. várias YouTube do vezes SPEC. o link Boa para